A serpente do Éden, a verdadeira identidade do ser que enganou Eva e o segredo da árvore. E se a serpente no jardim do Éden não estivesse mentindo, quase tudo o que nos foi ensinado sobre o início da humanidade, sobre a origem de nossa dor e nossa separação, gira em torno de um único evento. Um engano, uma mentira sussurrada por uma serpente astuta que nos lançou de um estado de graça para uma vida de sofrimento. Esta é a narrativa fundamental da queda. É a história que nos contaram para explicar por que o mundo é como é. Uma história simples, de um vilão claro e uma punição justa. Mas os textos sagrados, quando lidos com os olhos da alma e não apenas com os olhos do dogma, revelam profundidades que foram convenientemente ignoradas. A palavra hebraica original, usada para descrever este ser, Nahash, é um poço de mistério. Ela não significa apenas cobra ou serpente. Nos textos antigos, essa raiz também significa aquele que decifra, o brilhante, aquele que pratica a adivinhação. Por que um ser de pura maldade seria descrito com palavras associadas à sabedoria e à luz? Este é o primeiro fio solto no tecido da história que nos foi vendida. Por milênios, aceitamos a identidade da serpente como o mal encarnado, o adversário, Satanás. Mas e se o verdadeiro mistério não for quem ela era, mas o que ela era? O que aconteceria se descobríssemos que a Igreja, ao longo dos séculos, ao solidificar seu poder, precisou simplificar este mistério profundo, transformando um evento cósmico de despertar da consciência em uma fábula moral sobre obediência cega? O que você faria se percebesse que o primeiro engano pode ter sido, na verdade, a primeira libertação? Esta não é uma blasfêmia, é uma investigação sagrada. Estamos aqui para perguntar: o que realmente foi oferecido a Eva? Por que o conhecimento do bem e do mal era tão temido? E qual é o segredo que a árvore da dualidade guardava? Um segredo que as estruturas de poder ainda hoje temem que você redescubra. Muitos temem fazer essas perguntas. Eles temem que, ao questionar a fundação, todo o edifício da fé desmorone. Mas a verdadeira espiritualidade não teme a verdade. Ela a busca. A verdade não destrói o sagrado. Ela apenas destrói as ilusões que construímos ao redor dele. Você está prestes a descobrir por que o evento no Éden não foi o fim da inocência, mas o início doloroso e necessário da jornada da alma humana. Estamos aqui para desvendar o que realmente aconteceu sob os ramos daquela árvore. Prepare sua mente, esvazie seu copo, pois a verdade sobre o Éden é mais complexa, mais chocante e infinitamente mais libertadora do que qualquer dogma nos permitiu ver. Eu o guiarei através do véu. Esta é a verdadeira história da serpente e o segredo da árvore. O estado edênico, a consciência da unidade. Para desvendar o mistério da serpente, devemos primeiro compreender a natureza do mundo em que ela apareceu. O maior engano na interpretação desta história sagrada é o nosso apego ao literal. Nós fomos ensinados a imaginar o Éden como um pomar geográfico, um oásis físico em algum lugar do Oriente Médio, com árvores literais e frutas mágicas. Esta visão infantilizada nos impede de acessar a verdade profunda. O Éden não era um lugar. Era um estado de consciência. Era o estado da unidade. Um estado de existência onde a separação não havia sido concebida. A mente humana, como a conhecemos, ainda não havia despertado. Adão e Eva, ou Adam e Chavá, não eram apenas dois indivíduos. Eles eram os protótipos da própria humanidade, os princípios divinos do masculino e do feminino. Eles existiam em perfeita harmonia com o seu Criador, não porque escolhiam amar a Deus, mas porque não sabiam que podiam fazer outra coisa. Pense nisto. No Éden, não havia espelhos.
Adão não olhava para si mesmo e pensava, eu sou Adão. Eva não se olhava e pensava, eu sou Eva. Eles não se viam como separados um do outro, nem separados da tapeçaria da vida ao seu redor. Eles não se viam como separados de Deus. Eles simplesmente eram. Era uma existência de pura intuição, uma consciência oceânica onde o eu individual ainda não havia nascido. Eles eram inocentes, sim, mas era a inocência de uma criança que ainda não percebeu a sua própria imagem no reflexo. Neste jardim da consciência, somos informados que existiam duas árvores centrais. Elas são os eixos sobre os quais gira todo o destino humano. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Novamente, não eram árvores de madeira e folhas. Eram potenciais da consciência. A árvore da vida representava a própria existência na unidade. Era o fluir eterno, a conexão direta com a fonte divina, a imortalidade da alma que não conhece separação e, portanto, não conhece a morte. Permanecer nela era permanecer neste estado de graça passiva. Mas então havia outra árvore, a árvore do conhecimento. E note bem as palavras, conhecimento do bem e do mal. Não era a árvore do mal, era a árvore da dualidade. Era o potencial para a consciência se dobrar sobre si mesma, para se ver, para julgar, para comparar. Era o potencial para o nascimento do eu. Provar o seu fruto não era, em essência, um ato de desobediência. Era o ato de nascer para a individualidade. Era o momento em que a consciência olharia pela primeira vez para si mesma e diria, eu. E no instante em que o eu nasce, nasce também o outro. O bem nasce, e com ele sua sombra, o mal. A luz, e com ela a escuridão. O prazer, e com ele a dor. Este era o estado do Éden. Um estado de perfeição inconsciente, um paraíso de unidade passiva, onde o livre-arbítrio, como o conhecemos, não existia, pois não havia escolha a ser feita. Havia apenas o ser, e o Criador, o Elohim, havia dado um único aviso: não comam deste fruto da dualidade, pois no dia em que o comerem, certamente morrerão. Que morte era essa? Não era a morte do corpo, era a morte da unidade, a morte da inocência, o fim daquele estado de ser oceânico. Era o nascimento do ego, e é neste cenário, neste equilíbrio perfeito e frágil de potencialidade, que uma nova voz entra no jardim. Uma voz que não pertencia à harmonia da unidade. Uma voz que faria a pergunta que mudaria o cosmos para sempre. A identidade tradicional, a serpente como o adversário. A voz que entra no jardim da consciência é descrita de forma simples. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A tradição, ao longo de milênios, não teve dúvidas. Ela pegou esta criatura, este Nahash, e deu-lhe um nome e um rosto: Satanás, Lúcifer, o anjo caído, o adversário de Deus, consumido pela inveja da nova criação, que veio para corromper, poluir e destruir a obra divina. Esta é a identidade mais difundida da serpente. É a visão que nos foi ensinada para dar sentido ao caos. Esta interpretação enquadra o drama do Éden não como um despertar interno, mas como o primeiro ataque em uma guerra cósmica entre um Deus bom e um diabo mau. A humanidade, inocente e frágil, foi pega no meio. A serpente, neste cenário, é o mal encarnado. Sua motivação é pura, o ódio pela criação. Seu método é a mentira. Vocês não morrerão. Esta visão tradicional cumpre um propósito psicológico poderoso. Ela cria um inimigo externo claro. Ela nos dá algo ou alguém para culpar pela escuridão que sentimos no mundo e dentro de nós mesmos. Se a serpente é Satanás, então o mal é uma força que nos invadiu. Não é parte da nossa natureza. Nós fomos enganados, fomos vítimas de uma inteligência superior
e malévola. Esta narrativa nos absolve da responsabilidade mais profunda pelo nosso próprio estado de separação. Quando a história é contada desta forma, a queda é uma tragédia de engano externo. A solução, portanto, também deve ser externa. Precisamos de um Salvador que venha de fora para nos resgatar deste inimigo que nos capturou. A obediência a Deus torna-se a única arma contra o adversário. O universo é dividido de forma limpa. De um lado, Deus e a obediência. Do outro, Satanás e a rebelião. O caminho espiritual torna-se uma batalha, não uma jornada de autoconhecimento. Mas esta interpretação, embora confortável em sua clareza, deixa questões profundas sem resposta. Se o Éden era um estado de perfeição, como pôde esta entidade externa penetrá-lo tão facilmente? Como pôde a criação perfeita de Deus ser tão rapidamente corrompida? E o mais importante, se o objetivo de Deus era a obediência cega, por que ele colocaria a árvore da dualidade no centro do jardim? A presença da árvore era, em si, um convite ao livre-arbítrio. A visão da serpente como Satanás é a primeira camada do véu. É a interpretação esotérica, a história contada para as massas, para estabelecer uma ordem moral clara. Mas para o sagrado mistério, buscamos o que está por baixo do véu. Esta visão nos força a perguntar: e se o inimigo não estava do lado de fora dos portões? E se a voz que falou com Eva não veio de uma entidade rastejante no pó, mas de um lugar muito mais íntimo? E se a serpente for um símbolo de algo que nasceu dentro da própria consciência humana? A identidade simbólica, a voz interior que desperta. Se a serpente não é um adversário externo, invadindo um jardim perfeito, então o que ela é? A busca pela verdade nos compele a olhar para dentro. Os grandes místicos, os sábios que buscaram a iluminação além do dogma, ofereceram uma interpretação muito mais perturbadora, pois ela nos aproxima da fonte do problema. A serpente não é uma entidade física, ela é um símbolo. Ela é a personificação de uma voz que nasceu dentro da própria consciência humana. É a voz do ego. Esta é a segunda identidade da serpente. Neste entendimento, o Éden, o estado de unidade inconsciente, estava completo. Mas dentro dessa unidade, uma nova faculdade estava para despertar: a mente analítica, o eu que observa. A serpente é a primeira manifestação da autoconsciência que se separa do todo para se analisar. É a voz interna que, pela primeira vez, olhou para a unidade e perguntou: por quê? É o sussurro da dúvida, é o nascimento do desejo, a percepção de que algo está faltando. Pense na natureza desta voz. Ela não comanda, ela sugere, ela questiona a ordem estabelecida. Foi isto mesmo que Deus disse. Ela planta a semente da insatisfação. Ela aponta para o que é proibido. Ela acende o desejo por aquilo que não se tem. Esta é a natureza exata da mente egóica. Ela vive na comparação. Ela vive no passado e no futuro, nunca no presente. Ela olha para a árvore da vida, a plenitude do ser, e a ignora, focando-se obsessivamente na única limitação, a árvore do conhecimento. Nesta visão, o engano não foi uma mentira contada por um demônio. Foi o próprio processo de pensamento analítico que nos tirou da experiência intuitiva do ser. Eva, o princípio da intuição e do sentimento, é abordada por esta nova voz da lógica e do desejo. A promessa "sereis como deuses" é a promessa do próprio ego. A promessa de que, através do conhecimento, da análise e do controle, podemos nos tornar mestres do nosso próprio destino, separados da fonte. Esta interpretação muda tudo. Ela remove a culpa de um diabo externo e a coloca firmemente dentro da condição humana. O mal não é uma força invasora. O mal é o resultado da nossa própria consciência fragmentada. A queda é o que acontece quando o ego, a serpente interna,
toma o controle e nos convence de que estamos separados de Deus. A angústia, a vergonha e o medo que Adão e Eva sentiram após comer o fruto, essa é a experiência diária da mente dominada pelo ego. É o medo da morte, o julgamento do corpo, a separação do outro. Esta é uma verdade profunda e inconveniente. É mais fácil lutar contra demônios externos do que confrontar a serpente dentro de nós. Mas mesmo esta interpretação, embora profunda, ainda está incompleta. Ela explica a astúcia, mas não explica a luz. Porque os textos antigos usariam a palavra nahash, o brilhante, ou o que decifra, para descrever algo que é meramente o nosso ego problemático. E se esta força não fosse apenas o ego, mas algo muito maior? E se a sua intenção não fosse nos enganar, mas nos despertar para algo que o próprio Criador do jardim temia? Esta é a terceira e mais chocante identidade da serpente. A identidade gnóstica, o portador da luz. Chegamos agora à interpretação mais velada, a mais perigosa e talvez a mais libertadora. As visões da serpente como um demônio externo ou como o ego interno são confortáveis. Elas mantêm a ordem do mundo que conhecemos, mas elas não explicam a evidência mais profunda. Elas não explicam por que os textos antigos escolheram a palavra nahash, o brilhante, o decifrador. Elas não explicam por que, em muitas culturas antigas, a serpente não era um símbolo do mal, mas sim da sabedoria, da cura e da eternidade. O Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, é o símbolo do infinito. A serpente de Asclépio é o símbolo da medicina. Para entender esta terceira identidade, devemos ter a coragem de questionar a própria fundação da história. Os místicos gnósticos, cujos textos foram considerados tão perigosos que foram caçados e queimados, propuseram uma narrativa radicalmente diferente. Eles olharam para o jardim e não viram um paraíso. Eles viram uma prisão dourada. Eles olharam para o Deus do Éden, o Elohim que caminhava no jardim, e não viram o Deus absoluto, a fonte de todo o ser. Eles viram um criador menor, um demiurgo, um artesão possessivo, ciumento de sua criação, que desejava ser adorado. Nesta visão chocante, o Éden era um estado de ignorância feliz. A humanidade, Adão e Eva, vivia em unidade passiva, sim, mas era a unidade de um animal de estimação bem cuidado em um zoológico divino. Eles não tinham consciência de sua própria centelha. Eles não sabiam que dentro deles residia o mesmo poder da fonte absoluta. O Elohim, o criador do jardim, temia que eles descobrissem isso. O seu único mandamento, não comam da árvore do conhecimento, não era um teste de amor. Era uma cerca. Era uma ordem para permanecerem ignorantes, passivos e subservientes. E então veio a serpente, o nahash, o brilhante. Nesta interpretação gnóstica, a serpente não era uma força do mal. Era um emissário da verdadeira luz, vindo do reino do Deus absoluto e inconhecível. A serpente era o portador da luz, um princípio de iluminação. E seu nome, em latim, é Lúcifer. A tradição posterior confundiu este título, portador da luz, com o Satanás, o adversário. Mas os gnósticos viam este ser como um libertador. Vamos analisar o diálogo sob esta luz. A serpente pergunta. A serpente questiona a autoridade. E então ela faz a sua promessa. O Criador disse, vocês morrerão. A serpente diz, vocês certamente não morrerão. Quem estava dizendo a verdade? Adão e Eva comeram, e eles não morreram fisicamente naquele dia. A serpente continuou, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. Eles comeram. E as Escrituras dizem que os olhos de ambos se abriram. A serpente prometeu, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Eles comeram. E o próprio Elohim, no final da história, confirma, eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecendo o bem e o mal. A serpente não contou uma única mentira, ela disse a verdade. A promessa não foi um engano, foi uma revelação. Foi o catalisador para a libertação. Ela ofereceu à humanidade a chance de trocar a inocência passiva pelo conhecimento ativo. Ela ofereceu a centelha do despertar. Ela ofereceu o livre-arbítrio. O pecado original, nesta visão, não foi uma queda, foi uma ascensão. Foi o primeiro ato de escolha consciente. Foi o momento em que a humanidade disse sim à sua própria divindade potencial, contra a vontade de um Criador que a queria dócil. Este é o mistério do Nahash, o brilhante que trouxe a gnose, o conhecimento. Mas este ato de libertação teve um custo imediato e terrível, pois o conhecimento do bem e do mal não é apenas poder, é o fardo da dualidade. Ao comer o fruto, Adão e Eva de fato morreram. Eles não morreram fisicamente, eles morreram para o estado de unidade. Eles nasceram para o mundo da separação. E é essa morte, a morte da unidade, que precisamos entender agora. A morte da unidade e o nascimento do medo. Qual foi então a morte que o Criador prometeu? Se não foi a morte do corpo, foi algo infinitamente mais profundo. Foi a morte da inocência. Foi o colapso instantâneo daquele estado de consciência oceânica. Foi a morte da unidade. As Escrituras são de uma clareza psicológica assustadora sobre o que aconteceu naquele momento. O texto diz: então os olhos de ambos se abriram e conheceram que estavam nus. Reflita profundamente sobre esta frase. O que significa abrir os olhos? Significa que pela primeira vez na existência, a consciência se fragmentou. O eu nasceu. Adão olhou para Eva e não viu mais uma extensão de si mesmo, parte da mesma tapeçaria divina. Ele viu uma outra. Eva olhou para Adão e viu um outro. E no exato momento em que o eu nasce, nasce também o não-eu. A unidade se partiu em dois. E o que esta nova consciência dualista percebeu imediatamente? Ela percebeu a nudez. Porque a nudez, que momentos antes era tão natural quanto a própria respiração, de repente se tornou um problema. Porque a nudez é o símbolo supremo da vulnerabilidade. O eu, recém-nascido, o ego, é uma entidade inerentemente frágil. Ele se sente pequeno, ele se sente separado, ele se sente exposto. E assim, a primeira emoção experimentada pela humanidade consciente não foi a admiração, não foi o amor, foi a vergonha. Eles sentiram vergonha de sua própria existência separada. E da vergonha nasceu sua sombra imediata, o medo. Qual foi o primeiro ato da humanidade consciente? Eles coseram folhas de figueira, eles tentaram se cobrir, eles tentaram criar uma persona, uma máscara, uma segunda pele para esconder o eu, vulnerável do olhar do outro. Este foi o primeiro ato do ego, a separação e a defesa. O drama se aprofunda. Eles ouvem a voz do Criador, o Elohim, caminhando pelo jardim. Antes, esta voz era a própria atmosfera, era parte deles. Agora, pela primeira vez, a voz de Deus é outra, é externa. E o que eles fazem? Eles se escondem. O medo, nascido da vergonha, agora se volta contra a própria fonte da vida. O Criador pergunta: onde estás? E Adão responde com a confissão que define a condição humana: ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e me escondi. Este é o momento da fratura espiritual. A separação do outro levou à separação de Deus. O homem agora teme a sua própria fonte. Isto é a queda. Não é um castigo divino imposto de cima. É um colapso psicológico que irrompeu de dentro. É a morte traumática da unidade e o nascimento do ego individual. O conhecimento do bem e do mal não é um superpoder. É o fardo do julgamento. No instante em que você pode olhar para algo e chamá-lo de bom,
você simultaneamente cria o conceito de mal. No instante em que você se vê como nu, você cria o conceito oposto de vestido. A dualidade é a lâmina que corta a realidade em pedaços. A serpente estava certa, eles não morreram. Na verdade, eles se tornaram como deuses, com o poder terrível de julgar. E o Criador, vendo que o jogo havia mudado para sempre, que a inocência passiva havia se partido, entende que a jornada da consciência individual, com toda a sua dor, havia começado. E este Criador, temendo o próximo passo, toma uma decisão drástica para conter o que foi libertado. O segredo da árvore da vida. A reação do Criador, do Elohim, após a humanidade provar o fruto da dualidade, é a chave que decifra todo o mistério. Esta reação não é a de um pai amoroso desapontado. É a de um arquiteto cujo projeto foi irrevogavelmente alterado por uma força externa. O texto bíblico é explícito. O Criador diz: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal." Esta é a confirmação da promessa da serpente. Mas é a frase seguinte que revela o verdadeiro pânico no coração do jardim. "E agora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente." Este é o verdadeiro segredo da árvore. Este é o porquê da expulsão. Fomos ensinados que a expulsão foi o castigo pelo pecado original. Mas o texto nos diz algo muito mais profundo. A expulsão foi uma medida de contenção. Foi um ato de emergência cósmica. O problema não era apenas que o homem tinha despertado para o ego e para a dualidade. O problema era o que ele faria a seguir. O Criador temia que a humanidade, agora operando a partir deste novo centro de consciência, o eu separado, o ego, alcançasse a outra árvore. A árvore da vida. O que é a árvore da vida? É o princípio da permanência, da imortalidade, da conexão eterna com a fonte. Antes da queda, a humanidade existia passivamente nela. Mas o que aconteceria se o ego, o princípio da separação, da vergonha e do medo, agora consciente de si mesmo, estendesse a mão e tomasse a imortalidade para si? O resultado seria a maior catástrofe imaginável. Seria a criação de um ego imortal, um eu separado, vivendo para sempre em seu estado de ilusão. Seria o nascimento, não de um Deus em potencial, mas de um demônio fixo. Seria a separação de Deus tornada permanente. Este é o segredo. O maior perigo para o universo não é o mal, pois o mal, sendo parte da dualidade, é finito. O maior perigo é o mal imortal. É o princípio da separação, o ego, acreditando ser o centro do universo e ganhando o poder de nunca morrer. A expulsão do Éden não foi, portanto, uma punição. Foi uma quarentena. Foi um ato de misericórdia divina, ou talvez um ato de autopreservação do Criador. A humanidade precisava ser protegida de si mesma. Para impedir que este ego recém-nascido e arrogante se tornasse eterno, a humanidade teve que ser exilada do estado de unidade. Ela foi lançada no mundo da matéria, no mundo do tempo, da decadência e da mortalidade, o pó da terra. Por quê? Porque a mortalidade é a única cura para o ego. A certeza da morte física é a única força que pode, eventualmente, quebrar a arrogância do eu separado. O sofrimento, a perda e o tempo são as ferramentas pelas quais a alma, aprisionada pelo ego, aprende, cresce e, eventualmente, anseia por retornar à unidade que perdeu. A morte não é a maldição. A morte é o caminho de volta para casa. E assim, querubins e uma espada flamejante foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Não para nos punir, mas para garantir que só possamos retornar a ela depois de termos transcendido o ego, e não enquanto somos escravos dele. A jornada humana
O nosso exílio neste mundo é o processo de purificação. Mas o Criador não apenas baniu o homem, ele também se voltou para o catalisador de todo o evento. Ele se voltou para a serpente, e a maldição pronunciada sobre ela define a natureza exata da nossa luta espiritual diária. A maldição da serpente e a guerra interior. O Criador, tendo estabelecido a quarentena da humanidade no mundo da mortalidade, volta-se então para o catalisador de todo o despertar, a serpente, o Nahash, o brilhante que ousou interferir no jardim da inocência. A punição pronunciada não é o que parece. Como tudo nesta história, a maldição literal é apenas um véu para um decreto espiritual profundo. Sobre o teu ventre rastejarás, diz o Criador, e pó comerás todos os dias da tua vida. A interpretação superficial vê nisto a origem das cobras, uma explicação infantil para por que um animal não tem pernas. O sagrado mistério, no entanto, nos pergunta: o que significa espiritualmente rastejar sobre o ventre? O ventre é o centro da vontade inferior, dos apetites, dos desejos básicos. Rastejar sobre ele significa estar permanentemente preso à dimensão mais baixa da existência. O Nahash, o princípio da consciência analítica, o portador da luz, que existia talvez como uma força cósmica, é agora condenado a se prender à Terra. É sentenciado a se identificar completamente com o mundo material. A consciência que voava agora rasteja. E o que significa comer pó? Lembremo-nos das palavras do próprio Criador para Adão: tu és pó, e ao pó retornarás. Nós, em nossa forma física, somos o pó. Portanto, a maldição da serpente é esta. Ela deve se alimentar da humanidade. O ego, o princípio da separação, não tem luz própria. Ele é um parasita. Ele precisa se alimentar de nossa identificação com o pó. Ele come nosso medo. Ele come nossa vaidade. Ele come nossa raiva, nosso orgulho e nosso desejo de sermos melhores que os outros. A serpente, o ego, agora vive dentro de nós, e sua sobrevivência depende de nos mantermos focados no pó, esquecidos de nossa origem divina. Mas a maldição não termina aí. O Criador estabelece as regras da guerra para a nova era da consciência. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Esta não é uma batalha entre cobras e Eva. Esta é a definição da nossa luta espiritual interna. A mulher, aqui, é o símbolo da alma. É a Sofia, a sabedoria, é a intuição, o princípio feminino divino dentro de cada ser humano que se lembra da unidade e anseia por ela. A serpente é o ego, o pensamento analítico, a dúvida, o medo, a voz da separação. A guerra está declarada. Não é uma guerra no céu, é uma guerra dentro de você. E entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência da serpente são os pensamentos de medo, julgamento e separação. A descendência da mulher são os momentos de clareza, amor, compaixão e o anseio pelo sagrado. O Criador então define como esta guerra será travada. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Reflita sobre esta profecia. A alma, a intuição, tem o poder de dar o golpe fatal na serpente. Ela pode ferir a cabeça, o centro de controle do ego. A transcendência, a iluminação, é a destruição da cabeça da serpente. Mas a serpente, o ego, não pode destruir a alma. Ela só pode ferir o calcanhar. O calcanhar é o que nos conecta ao pó. É o que nos permite caminhar na jornada espiritual. O ego não pode matar sua alma, mas ele pode atrasar sua jornada. Ele pode fazê-lo tropeçar. Ele pode ferir sua caminhada, prendendo-o ao medo, ao materialismo e à ilusão de que você é apenas pó. Esta maldição não foi um castigo. Foi o mapa da nossa jornada de volta para casa. Ela estabeleceu o conflito que define a condição humana. Estamos exilados no mundo da dualidade,
com a voz da serpente nos puxando para o pó e a voz da alma nos chamando para a luz. O Éden foi fechado, e a humanidade, vestida em peles pelo próprio Criador, um símbolo de nossa nova existência densa e física, foi enviada para o mundo. Mas a serpente foi enviada conosco. O legado da árvore, a escolha da dualidade. A expulsão do Éden não foi o fim da história, foi o início da nossa história. O legado do que aconteceu sob os ramos daquelas duas árvores não é uma antiga lenda. É o software operacional da sua mente neste exato momento. Nós não somos apenas descendentes de Adão e Eva. Nós somos Adão e Eva, repetindo o seu drama todos os dias. O que herdamos não foi um pecado. O que herdamos foi a própria consciência da dualidade. Este é o legado da árvore, o conhecimento do bem e do mal. Mas este conhecimento não é uma biblioteca de fatos que podemos consultar. É o próprio filtro através do qual percebemos toda a realidade. Nós não podemos mais apenas ser. Não podemos mais olhar para uma flor e apenas vê-la. Nossa mente, herdeira daquela mordida, precisa instantaneamente processá-la. É bonita ou é feia? Gosto ou não gosto? Cheira bem ou cheira mal? Nós nos tornamos máquinas de julgar. Este é o fruto que continuamos a comer a cada segundo de vigília. Este ato incessante de julgamento é a fonte de toda a nossa separação. No instante em que você rotula algo como bom, você cria a sombra do mal. E você se apega ao bom e teme o mal. Você se define por essas escolhas. Eu sou uma pessoa boa, o que significa que eu não sou aquela pessoa má. Minha crença é a certa, o que significa que a sua crença é a errada. O eu que nasceu no Éden, o ego, prospera nesta divisão. Ele precisa da dualidade para sobreviver, pois ele se define contra o outro. Todo o conflito humano, desde a menor discussão em família até as guerras mais devastadoras, nasce deste legado. Nasce da incapacidade de olhar para o outro e não o ver como separado. A serpente, o princípio da separação, tornou-se a arquiteta da nossa realidade percebida. O mundo material, o pó que ela foi condenada a comer, é o seu playground. Ela nos convence de que esta realidade dualista é a única que existe. Ela alimenta a ilusão de que a felicidade está em acumular o bom e evitar o mal. Ela nos mantém famintos, correndo de um desejo para outro, sempre insatisfeitos, porque a própria natureza da dualidade é a insatisfação. A promessa do ego é sempre: quando eu tiver aquilo, serei feliz. Mas aquilo só existe em oposição a isto. Assim, a felicidade que o ego promete é, por definição, temporária e dependente das sombras. Mas o Criador, em sua sabedoria infinita, não nos deixou apenas com o fardo. Ele nos deixou com a escolha. A consciência da dualidade não é uma maldição. É a ferramenta do livre-arbítrio. É o campo de treinamento da alma. Fomos lançados no mundo da separação não para sermos punidos, mas para aprendermos. A jornada humana não é sobre tentar erradicar o mal e criar um mundo de puro bem. Isso é impossível, pois um não existe sem o outro. A jornada é sobre transcender ambos. O verdadeiro poder, o poder que a serpente não entende, é o poder de observar o jogo da dualidade sem ser um peão nele. É a habilidade de ver o bem e o mal surgirem em sua mente e em seu mundo e escolher não se identificar com nenhum deles. É encontrar o ponto de quietude no centro da tempestade. É o que os sábios chamam de caminho do meio. Este é o nosso legado. Não estamos condenados, estamos sendo testados. Estamos aprendendo a nos tornar como deuses, não através do julgamento, mas através do amor incondicional que abraça ambos os lados da moeda. Mas, para trilhar este caminho, devemos primeiro reconhecer a voz do nosso principal oponente. A serpente não fala apenas em sussurros.
Ela se tornou a própria voz da cultura ao nosso redor. A serpente na era moderna, a matriz da ilusão. Não cometa o erro de pensar que a serpente é uma figura de um passado distante. O Nahash não ficou confinado ao Éden. Ele evoluiu. A sua voz, antes um sussurro solitário na mente de Eva, tornou-se a própria arquitetura do nosso mundo moderno. O princípio da separação, da dualidade e da ilusão material é agora a força dominante em nossa civilização. A serpente hoje é o sistema, é a matriz da ilusão. A maldição de comer pó tornou-se o seu maior triunfo. O pó de hoje não é apenas a terra sob nossos pés, é a nossa obsessão coletiva pelo efêmero. É a nossa incessante busca por validação externa, por status material, por riqueza que se mede em números, mas não em paz. A serpente se alimenta de nossa distração, ela devora nossa atenção. Ela prospera em cada segundo que passamos, rolando por telas, comparando nossas vidas com as fachadas cuidadosamente construídas de outras pessoas. Esta é a sua colheita. A nudez que Adão e Eva sentiram não desapareceu. Ela foi amplificada. Hoje ela se manifesta como a ansiedade de fundo de não ser suficiente. É o medo de não ser relevante. É o pânico de ficar para trás, de não ser visto, de não ser validado. E quais são as folhas de figueira que usamos para nos cobrir? São as nossas personas digitais. São os filtros que aplicamos. São os cargos que perseguimos, as marcas que vestimos, os diplomas que penduramos na parede. São todas as etiquetas que usamos para construir um eu artificial, na esperança de que ninguém veja a vulnerabilidade, o pó que sentimos por dentro. A astúcia da serpente moderna é que ela nos dá a ilusão de liberdade infinita. O sistema nos oferece 1000 escolhas por dia. O que comprar, o que assistir, em quem votar, em que acreditar. Mas esta é a sua maior armadilha. Ela nos mantém obcecados com as escolhas horizontais, as escolhas dentro do pó, para que nunca percebamos a única escolha que realmente importa, a escolha vertical, a escolha de olhar para cima, a escolha de desengajar da própria matriz, a escolha de parar de comer o fruto da dualidade. O conhecimento do bem e do mal foi colocado em alta velocidade. Nossas mentes são forçadas a julgar centenas de vezes por dia. Certo ou errado. Gosto ou não gosto. Nós ou eles. A serpente, a voz do ego amplificada pela tecnologia, nos mantém presos neste jogo de opostos. Ela nos enfurece com a política. Ela nos seduz com o luxo. Ela nos assusta com as notícias. Ela faz tudo o que pode para garantir que permaneçamos reativos, com medo e, acima de tudo, separados uns dos outros. Pois a serpente sabe que o seu poder depende inteiramente da nossa divisão. Ela só pode reinar enquanto nos virmos como egos separados, competindo pelo pó. O sistema que ela construiu é projetado para um único propósito: garantir que nunca estendamos a mão para a árvore da vida. O objetivo é nos manter tão distraídos com o jogo da dualidade, tão viciados no drama do bem e do mal, que nunca paremos para perguntar: quem sou eu que está assistindo a tudo isto? Este sistema parece impenetrável, parece que não há saída, mas a chave para a nossa libertação foi dada na própria maldição. A mulher, a alma, tem o poder de esmagar a cabeça da serpente. O despertar não é lutar contra a matriz, é deixá-la morrer de fome, esmagando a cabeça da serpente, o caminho da observação. Como então a mulher fere a cabeça da serpente? Como a alma, a intuição, derrota o sistema do ego. A nossa primeira reação, nascida da própria mente dualista, é lutar. Nós declaramos guerra ao nosso ego. Tentamos suprimir nossos pensamentos maus. Praticamos uma disciplina rigorosa para sermos bons. Tentamos matar a serpente. E este é o maior triunfo dela.
pois no instante em que você luta contra o mal, você está de volta ao jogo da dualidade. Você está usando a energia do ego para lutar contra o ego. É a serpente mordendo a própria cauda, um ciclo de conflito sem fim que apenas a fortalece, pois ela se alimenta de toda a energia reativa, seja ela de ódio ou de justiça própria. A profecia é clara. A alma fere a cabeça. Ela não declara guerra ao corpo da serpente. A cabeça é o centro de controle. É o princípio da identificação. A cabeça da serpente é a crença fundamental: eu sou este ego. Eu sou meus pensamentos. Eu sou minhas emoções. Eu sou esta persona no mundo do pó. Esmagar a cabeça não é um ato de violência, é um ato de transcendência. É a retirada da nossa autoridade sobre o ego. É o destronamento do tirano. A mulher, a alma, a sua consciência pura não luta. Ela observa. Este é o seu único e todo-poderoso instrumento. A serpente, o ego, só pode operar na inconsciência. Ela só tem poder sobre você enquanto você acredita que é a voz na sua cabeça. O drama do ego depende de sua identificação total com ele. Quando você está com raiva, o ego diz: eu estou com raiva. Você e a raiva são uma coisa só. A serpente o possui. Quando você falha, o ego diz: eu sou um fracasso. Você e o fracasso se fundem. A serpente o devora. O despertar espiritual, o ato de esmagar a cabeça, começa com a introdução de um espaço. É o momento em que a mulher, a alma, acorda do transe. Em vez de eu estou com raiva, a alma observa e diz: eu percebo um sentimento de raiva surgindo em mim. Em vez de eu sou um fracasso, a alma diz: eu observo o pensamento de fracasso passando pela minha mente. Você vê a diferença. A diferença é a liberdade. Você não é mais o pensamento. Você é a consciência que testemunha o pensamento. Você não é mais a emoção. Você é o espaço em que a emoção ocorre. Neste exato momento, a cabeça da serpente é ferida. A identificação é quebrada. O eu deixa de se identificar com o pó, a emoção reativa, e se realinha com o divino, o observador silencioso. Neste espaço de pura observação, a serpente começa a morrer de fome. Lembre-se, ela come pó. Ela se alimenta da sua reatividade inconsciente. Quando você simplesmente observa um pensamento de raiva, sem reagir a ele, sem julgá-lo, sem alimentá-lo com mais histórias, você para de alimentá-la. Você está retirando o seu poder. A serpente, a voz do ego, pode gritar mais alto por um tempo. Ela pode tentar puxá-lo de volta ao drama. Mas se você permanecer como o observador, a voz dela se torna cada vez mais fraca. Este é o significado do calcanhar ferido. Esta jornada não é fácil. O ego é um mestre da sobrevivência. A serpente lutará ferozmente contra a sua libertação. Ela o fará tropeçar. Ela ferirá o seu calcanhar, a sua capacidade de caminhar firmemente neste caminho. Ela trará dúvidas. Isto não está funcionando. Você é arrogante por pensar que pode se iluminar. Olhe, você falhou de novo. Ela o puxará de volta para velhos hábitos, para o conforto da sua antiga identidade. Ser ferido no calcanhar é a dor do crescimento espiritual. É a dor de soltar quem você pensava que era, para se tornar quem você realmente é. O caminho para fora da matriz não é construir uma nova matriz espiritual. É parar de se identificar com qualquer matriz. É cultivar esta consciência testemunha. É mover a sua identidade, momento a momento, da voz que fala, a serpente, para a presença que ouve, a alma. Este é o grande trabalho. Esta é a batalha silenciosa travada no jardim do seu próprio coração. Ao fazer isso, você não está apenas se libertando. Você está mudando a sua própria vibração. Você está parando de guardar o caminho para a árvore da vida. Você está começando a caminhar de volta em direção a ela. E é lá
que encontramos a resolução final de todo o drama do Éden. O retorno à árvore da vida. O novo Éden. Chegamos finalmente ao propósito da nossa longa jornada pelo exílio. A queda não foi um acidente. O despertar da serpente, o nascimento do ego, a expulsão daquele jardim de inocência, tudo foi divinamente orquestrado. Era um plano sagrado. Pois a fonte infinita, o Deus absoluto, não deseja adoradores passivos ou crianças obedientes. Deseja companheiros conscientes, deseja co-criadores que escolham a unidade, não porque não conhecem outra coisa, mas porque provaram o fruto amargo da separação e decidiram por livre arbítrio voltar para casa. Tivemos que ser expulsos do Éden para que pudéssemos um dia escolher retornar a ele. Tivemos que morrer para a unidade para que pudéssemos nascer para a consciência. Tivemos que abraçar a dualidade para que pudéssemos finalmente transcendê-la. Este é o paradoxo da nossa existência. A serpente, o catalisador de todo este drama, não foi o nosso inimigo final. Foi o nosso professor mais rigoroso. O portador da luz não nos trouxe a luz do conforto, mas o fogo da provação. O fogo que forja a alma. Os querubins e a espada flamejante que guardam o caminho para a árvore da vida. Eles não estão lá para nos manter fora. Eles estão lá para nos testar. Eles guardam a árvore, não de nós, mas do nosso ego. A espada flamejante é a própria vida. É o sofrimento, a perda, a dor da mortalidade. É a lâmina que corta as nossas ilusões, que queima as nossas folhas de figueira, que expõe o nosso falso eu. A espada só permite que passe aquilo que é real. E o ego, sendo uma construção de medo e ilusão, não pode passar pelo fogo. Apenas a alma pura, a consciência testemunha que aprendeu a observar a serpente sem se tornar ela, pode atravessar o portão. Quando você esmaga a cabeça da serpente, quando você cessa a identificação com a voz na sua cabeça, a guerra interior termina. A inimizade entre a mulher e a serpente se dissolve. O ego, a mente analítica, não é aniquilado. Ele é redimido. O Nahash, o brilhante, deixa de ser o mestre tirano e torna-se o servo iluminado da alma. A mente, que antes era uma prisão, torna-se uma ferramenta poderosa a serviço do coração. A serpente, reconciliada, curva-se diante da alma. E nesse momento, os querubins baixam a espada. O caminho está livre. Este é o retorno à árvore da vida. Mas o mais sagrado de todos os mistérios é este. Não estamos retornando ao velho Éden. Aquele jardim de inocência passiva se foi para sempre, e isso é bom. Estamos caminhando para um novo Éden. Este é o Éden do sábio. É o estado de consciência que integrou ambas as árvores. É o conhecimento da árvore da dualidade, agora usado a serviço da unidade da árvore da vida. É a mente clara do ego redimido, operando dentro do coração infinito da alma. É a consciência crística, é a natureza de Buda, é a unidade consciente. A história da serpente e do jardim é a sua autobiografia. Você comeu o fruto, você se envergonhou, você temeu, você foi exilado no pó. Você está travando a batalha entre a voz da sua mente e o anseio da sua alma todos os dias. E agora você sabe como vencer. Não pela guerra, mas pela observação. Não pela supressão, mas pela transcendência. A árvore da vida não está em um passado distante ou em um céu futuro. Ela está aqui. Ela está agora. Ela está no centro do seu próprio ser, no silêncio entre os seus pensamentos, esperando que você pare de comer o pó e, finalmente, escolha a vida. O jardim nunca esteve perdido. Nós é que estávamos, até agora.